E agora é que é a hora em que as propostas indecorosas vão começar a chegar e também a hora em que nós vamos ver quem é aliado e quem não é. E é mesmo o crime perfeito. Porque quem quiser se reunir com o Bolsonaro para falar sobre qualquer assunto, inclusive sobre 2026, deve primeiro pedir autorização para o Alexandre de Moraes. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Eu começo o programa de hoje falando sobre um fato que ocorreu durante o programa de ontem. Enquanto nós comentávamos sobre a prisão preventiva e os argumentos esdrúxulos utilizados pelo Alexandre para justificá-la, saiu a notícia de que a prisão do presidente Bolsonaro transitou em julgado. Não é bem assim, mas foi o que a notícia que saiu. Ou seja, no entendimento do Alexandre, não há mais recursos que possam ser apresentados e o cumprimento da pena, a partir de ontem, já poderia, de novo na visão do Alexandre, que é diferente da visão dos advogados do presidente Bolsonaro, já poderia ser executado. Então, desde então, portanto, nós não estamos mais tratando da prisão preventiva, mas sim da execução total de 27 anos e 3 meses de prisão. E pelo menos por enquanto, ao que tudo indica, essa pena vai ser cumprida na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele já estava desde o último sábado. E eu falo por enquanto, porque o Brasil é uma loucura, tudo pode mudar de uma hora para outra. Não se acostumem necessariamente com o Bolsonaro preso na Polícia Federal, porque se antes ele já estava sendo chantageado pelo regime para apoiar o candidato do Centrão em 2026, essa chantagem agora só vai piorar. E a moeda de troca é muito clara. Não é mais apenas a liberdade, mas é a própria sobrevivência, é a vida do presidente Bolsonaro. Vejam, na Polícia Federal, e aqui vale uma recapitulação. Em todo momento, o presidente Bolsonaro foi ameaçado de que, olha, ou você se comporta durante o julgamento ou você vai preso. Ele se comportou, chamou Alexandre para vice e foi preso. Aí passaram a dizer o seguinte: ou você se comporta ou você vai ser preso numa prisão que não vai sair da prisão domiciliar. Aí ele foi lá, se comportou, exceto esse episódio da tornozeleira, mas se comportou e está sendo mandado para a Polícia Federal. E agora o argumento é: ou você se comporta ou você vai sair da Polícia Federal e vai para uma prisão comum onde você vai morrer. Porque, vejam, na Polícia Federal, a estrutura de atendimento de saúde não é a ideal. A gente está falando de um prédio policial e é evidente que ele não tem as adaptações necessárias para atender as demandas de alguém com a saúde frágil do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem um piripaque lá, como já teve outros. O que uma enfermeira vai fazer? Né? Porém, se as coisas continuarem como estavam na prisão preventiva, ele pelo menos terá esse atendimento médico aí em tempo integral de servidores da Polícia Federal, e a equipe médica dele, do presidente, também estaria autorizada a prestar atendimento. Obviamente, tudo isso depende de autorização do imperador máximo do Brasil, Alexandre de Moraes. Se amanhã o Supremo, o Alexandre, entender que o Bolsonaro não precisa mais de atendimento médico integral, ou que a equipe que está visitando não está cumprindo regras que o Alexandre arbitrariamente possa impor, tudo isso é retirado dele. E é por isso que eu tenho me referido ao presidente Bolsonaro como um refém do regime. Ele está à mercê de homens que o condenaram injustamente, de maneira ilegal, e que ao mesmo tempo têm o poder e decisão sobre o cuidado ou não em relação ao seu estado de saúde. De saúde. E eu já falei sobre isso antes, mas você contrasta com o caso do Collor, e o próprio advogado Paulo Cunha Bueno, advogado do presidente Bolsonaro, chamou atenção a isso também, e você vê a diferença. O Collor alegou que tinha apneia do sono. Tá aqui a notícia.
Collor alegou que tinha apneia do sono e teve a prisão domiciliar humanitária concedida. Ou seja, o cara ronca muito. E aí foi, não, humanitário, um cara que ronca tanto, eu acho que talvez seja humanitário para os outros presos, porque eu também ronco igual um urso selvagem, e eu acho que é desumano alguém dormir comigo, não sei como é que a Natália aguenta. Mas já o Bolsonaro, ele sofre de problema de saúde muito mais grave que isso, e está preso na Superintendência da Polícia Federal. Então, diante desses fatos, não dá para ninguém ter alguma dúvida de que a ordem do dia agora será torturar ainda mais o presidente Bolsonaro. Tanto física quanto psicologicamente. O próprio Eduardo Bolsonaro deu uma ótima entrevista no Estadão falando sobre isso. E agora é que é a hora em que as propostas indecorosas vão começar a chegar e também a hora em que nós vamos ver quem é aliado e quem não é. E é mesmo o crime perfeito. Porque quem quiser se reunir com o Bolsonaro para falar sobre qualquer assunto, inclusive sobre 2026, deve primeiro pedir autorização para o Alexandre de Moraes. Ou seja, quem vai fazer o filtro de quem pode ou não conversar com o presidente Bolsonaro sobre a sucessão e, consequentemente, o que poderá ser dito, é o Alexandre de Moraes. Então, Ciro Nogueira tá liberado. Tarcísio tá liberado. Agora, será que vai liberar pessoas que sejam mais linha dura, que queiram insistir numa candidatura bolsonarista? E é por isso que eu estou defendendo, e volto a dizer, que o presidente Bolsonaro não está em condições de liderar esse processo, porque não está em condições, como refém, de negociar a própria soltura. Da maneira como as coisas estão postas hoje, as cartas estão na mão do inimigo, na mesa de negociações. Portanto, se nós aceitarmos o candidato que o Centrão quer que o Bolsonaro escolha, que o sistema quer que o Bolsonaro escolha, aqui, seja ele quem for, nós já estamos aceitando a nossa derrota em 2026 antes mesmo das eleições começarem. Significa que nós não teremos eleição de fato. Porque a eleição parte do pressuposto que você pode escolher em quem você vai votar. Não, eles estão anterior a isso. Eles estão escolhendo quem serão os candidatos. Agora, você tem um candidato do sistema versus Lula, estratégia das tesouras. Quem ganhar tá bom. Paulo, você prefere, se você não tivesse a sua doce Natália, digamos que você tivesse uma vida miserável e fosse solteiro, quem que você preferia ter por uma noite? A Margot Robbie ou a Sydney Sweeney? Fala assim, olha, acho que no momento eu tô mais para Sydney Sweeney, mas se vier a Margot Robbie tá tudo certo. Se você é o sistema, quem que você prefere? Lula ou Tarcísio? Talvez prefiram Tarcísio, talvez prefiram Lula, mas para o sistema, algum dos dois... A pergunta, e não é uma... Aqui, de novo, não é um ataque. Eu não gosto dessa palavra ataque, porque eu acho que isso é o vocabulário do inimigo. Mas não é uma crítica aqui específica à pessoa. A questão é a seguinte: algum destes dois contraria o sistema de alguma forma? Porque eu vejo os idiotas lá do movimento Bumbum Livre, eu vejo até aquele Renato 38, etc. Algumas pessoas, porque o Bolsonaro também não foi contra o sistema. Na verdade, não foi tanto quanto deveria mesmo no primeiro mandato e está sofrendo as consequências disso. Assim como o Trump não foi tanto quanto deveria no primeiro mandato e sofreu as consequências disso. Mas bem mais do que Lula e Tarcísio, com certeza, né? Quem é mais, no cenário político, quem é mais antissistema do que o Bolsonaro? Por isso que eu digo, o bolsonarismo é mais... que às vezes nem o próprio Bolsonaro compreende a extensão do que é o bolsonarismo, porque isso que nós chamamos de bolsonarismo
É um movimento popular de revolta contra um establishment, contra um sistema constituído. Sistema constituído por quem? Por uma elite política dentro do Centrão, que senta na sala Michel Temer, Paulinho da Força e Aécio Neves e querem decidir o futuro da anistia do Brasil. Um sistema constituído pelo pessoal da Faria Lima, os banqueiros que estão em guerra civil agora entre si, mas os Esteves e os Vorcaros que bancam escritórios de advocacia dos ministros do Supremo Tribunal, a turma toda que se reúne no Gilmar Palusa, a Rede Globo e o establishment da imprensa, todas essas pessoas e outras, a academia, os professores da USP, as pessoas que ficam um enfiando o dedinho no fiofó do outro na tese, na peça Macaquinho. Essas pessoas são o sistema e são contra estas pessoas determinando como que todos nós vamos viver às nossas custas. É contra estas pessoas que o bolsonarismo luta. E nem sempre o Bolsonaro consegue expressar o próprio bolsonarismo de forma perfeita. Por isso que o termo bolsonarismo, como a maioria dos termos em ciência política e ciência social, ele é uma abstração. Ele é uma tentativa de descrever algo disforme, da mesma forma que quando a gente utiliza sistema, não tem um indivíduo, não tem uma pessoa. O Alexandre é um componente do sistema? É claro que é, talvez o componente mais forte. Mas o André Esteves também é claro. A JBS também é, claro que é. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.